Bom dia, meninas, tudo bem? 31, 32, 33, né? Enfim, saudade de vocês, né? Agora, eu só queria falar com vocês o seguinte: a gente vai estar passando por um momento bem complicado, né? E qual que é esse momento complicado? A gente tava vendo imperialismo, né? E é um momento que o Enem tá aí, ele tá mantido, e como que a gente vai fazer? A gente vai esperar isso, a gente vai correr atrás de prejuízo. Eu tenho certeza que vocês vão correr atrás desse prejuízo. Dando continuidade à nossa matéria, a gente vai falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Vamos devagarzinho, eu tenho certeza que vocês vão acompanhar quem quer, porque tudo é quem quer. A gente precisa querer no primeiro momento, né? A gente precisa sempre querer. E, enfim, Primeira Guerra Mundial. Nós vimos no início do ano que o imperialismo foi um movimento onde nações industrializadas, muito industrializadas, que estavam vivendo muito fortemente a Revolução Industrial, elas buscaram algumas, quase todas, basicamente todas, pela via da violência, mercados, consumidores dos seus produtos industrializados, e também mercados fornecedores de matérias-primas para suas indústrias, né? E com o tempo foram dominando fisicamente, ocupando fisicamente esses países, usando inclusive teorias como a teoria do darwinismo social para justificar atos de violência, ocupação, colonização, né? O imperialismo foi a segunda leva de colonização. É por isso também que ele é chamado de neocolonialismo, né? Porque a gente tem o primeiro colonialismo, que é o século XV, da época das grandes navegações, e a gente tem essa segunda onda de colonialismo, né? De colonização, que ela veio aí com o advento da Revolução Industrial e do imperialismo. Ou seja, o mundo vive esse momento onde as nações influenciadas, impulsionadas pela Revolução Industrial, pela busca do lucro, elas lançam mão da violência e de instrumentos de conquista para subjugar outras nações, né? Enfim, isso tudo causa aí o cenário para a Primeira Guerra Mundial. Muitos falam que a Primeira Guerra Mundial ela foi uma guerra que foi consequência de sentimentos que surgiram a partir do imperialismo. Assim como a Segunda Guerra Mundial foi uma consequência da primeira, a Primeira Guerra Mundial ela foi também consequência desses sentimentos que surgiram por conta do imperialismo. Que sentimentos são esses? Bom, nós temos aí dois casos, por exemplo, vamos citar, só para o início, a gente vai citar aí Alemanha e Itália. Alemanha e Itália criaram um sentimento de revanche em relação aos outros países, a países como Inglaterra, a países como França, a países como até mesmo a Rússia, né, que se lançaram primeiro. Por quê? Nós vimos lá atrás que a Alemanha e a Itália estavam às voltas com a sua própria unificação política, né? Então a Alemanha e a Itália primeiro tinham que resolver essas questões internas para depois lançarem-se à corrida imperialista. Só que quando isso aconteceu e o bolo já estava praticamente dividido, elas acharam isso injusto. E o que criou nelas um sentimento de vingança em relação a essas nações industrializadas absurdo, né? E muito forte. Então a gente tem aí, e é importante que vocês atentem para o fato de que a Alemanha e a Itália estavam envolvidos diretamente na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, tá? Então o revanchismo alemão e italiano foi uma das questões. A gente tem o próprio revanchismo, a questão japonesa, o Japão, que muito embora seja um país onde a questão cultural dos samurais, da questão de ser um império, né? Um país, enfim, um lugar onde predominam aí todas essas questões feudais. Quando a gente pensa no Japão do final do século XIX, início do XX, a gente ainda tem um Japão extremamente onde essas questões culturais são muito presentes, né? Só que o Japão
ele se industrializou muito rápido. E principalmente próximo a ele dominou muito rápido os países menores, né? E pleiteou áreas ricas em matérias-primas fora da sua zona de proximidade, né? Teoricamente, em locais que já haviam sido partilhados, né? Principalmente naquela questão da partilha da África e do próprio continente asiático que nós vimos durante o imperialismo. Outra questão era, e que nós vamos ver que foi um dos grandes motivos aí da questão da Primeira Guerra Mundial, foi a formação das alianças, né? Ou seja, o que aconteceu com o mundo? O mundo, imagina um barril de pólvora. O mundo estava vivendo todos esses conflitos por conta de questões econômicas, né? E as pessoas e os países se lançaram a um movimento que a gente chama de paz armada. Ou seja, nenhum país em si lançou mão de uma declaração de guerra a outro país, mas foram investindo principalmente na indústria bélica, porque eles tinham plena certeza e consciência de que em algum momento essa declaração de guerra viria, né? Então, no primeiro momento, a gente tem um investimento na indústria bélica, né? Que não veio atrelado a uma declaração formal de guerra por nenhum dos países, que é o período que a gente chama de paz armada e de corrida armamentista, né? E atrelado também a isso, a gente tem a formação das alianças militares, né? Nós temos dois blocos de alianças que se formam, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Para vocês guardarem quem fazia parte de qual bloco, é só guardar que a Alemanha começa com A, então faz parte da Tríplice Aliança. Eu, pelo menos, guardo assim, né? Fica muito tranquilo para mim. Então, a Tríplice Aliança, quem fazia parte desse bloco? A Alemanha, a Itália e o Império Austro-Húngaro, né? E a Tríplice Entente fazia parte aí a Inglaterra, a França, a Rússia. É importante vocês também atentarem para o fato de que a Itália começou a guerra do lado da Alemanha e depois mudou de lado, né? Foi prometida à Itália uma série de porções de terra chamadas de províncias irredentas, ricas em minério. E depois vocês vão ver que essas províncias não foram dadas à Itália, né? O que por sua vez criou um outro problema muito grande, tá? Então, ou seja, a Itália iniciou do lado da Alemanha, né, membro aí da Tríplice Aliança, e em 1915 mudou de lado, terminou a guerra do lado dos vencedores, do lado da Tríplice Entente. Nós temos então um contexto de um mundo que estava pegando fogo, que a gente chama de um mundo, né, um barril de pólvora, na verdade, esse mundo aí de 1910 é um mundo onde grandes países lançam mão de alianças formais, se preparando para um conflito que viria, e investem em armamentos, justamente também se preparando para a eclosão desse conflito, que foi o primeiro conflito mundial que iniciou-se em 1914, tendo seu término em 1918, tá bom? Próxima aula a gente continua mais um pouquinho, fala mais um pouquinho do contexto da guerra. Eu vou passar alguns slides para vocês também, vocês copiem no caderno, tá bom? Até a próxima!